Nós, mulheres, já estamos no mercado de trabalho há décadas, mas esta longa história ainda é cheia de desigualdades. Salários mais baixos, empregos de pior qualidade e a violência são obstáculos que resistiram a todas as mudanças sociais. Foi preciso deixar bem claro, numa nova lei federal, o que já estava previsto lá na CLT. Funções iguais exigem salários iguais para homens e mulheres. Nosso programa de hoje traz números sobre a situação atual, mostra medidas que buscam corrigir o problema, inclusive leis estaduais voltadas para mulheres. As parlamentares também estão de olho nas condições de trabalho e na maior oferta de empregos. Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos no Parlamento Mineiro. Uma nova lei pretende corrigir um erro histórico no país, a discriminação salarial. Sancionada em julho deste ano, ela obriga ao pagamento de salários iguais para trabalhos iguais, sejam esses exercidos por homens ou mulheres. Falando assim, parece tão óbvio que muita gente pode questionar se há necessidade de uma lei. Mas existe e precisa haver uma rígida fiscalização, já que desde 1943, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, garante essa igualdade. Só que na prática, em pleno 2023, as mulheres recebem, em média, 22% menos que os homens na mesma função. Se for mulher negra, a proporção aumenta. Ela recebe metade do salário de um homem branco. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, destacou estudos que comprovam que a igualdade salarial impulsiona a economia e melhora o PIB, já que mulheres são maioria entre chefes de família no país. Um dos estudos é da Prêmio Nobel de Economia de 2019. Esther Duflo concluiu que o empoderamento feminino está altamente correlacionado com o desenvolvimento econômico e demonstrou que o ciclo de desenvolvimento tende a reduzir a desigualdade entre homens e mulheres, da mesma forma que a redução da desigualdade impulsiona o crescimento econômico. A ONU Mulheres fez o cálculo e mostra o tamanho da desigualdade de gênero no trabalho. Se não houver mudanças efetivas, o mundo só verá igualdade entre trabalhadores e trabalhadoras daqui a 254 anos. Além de salários menores, elas estão sujeitas a empregos de baixa qualidade. Em todo o mundo, há apenas 46 países com 30% dos parlamentos ocupados por mulheres. Aqui no Brasil, a representação feminina na Câmara dos Deputados é de 17,7%. Em março deste ano, a Confederação Nacional da Indústria fez uma pesquisa sobre a paridade salarial, representatividade racial e igualdade de gênero nos ambientes profissionais. O levantamento foi feito nas 5 regiões do país e ouviu executivos de 1.000 empresas. Na amostra, 40% eram mulheres. O preconceito e a cultura machista foram os principais obstáculos apontados como impeditivos da igualdade de gênero no trabalho. O outro é a qualificação. Um outro levantamento, desta vez do Observatório do Trabalho de Minas Gerais, revela a diferença salarial entre homens e mulheres, considerando inclusive a cor. Os dados foram divulgados neste ano e se referem a 2022. Tomando como base um homem branco com nível superior, recebendo um salário de R$ 5.993, as mulheres brancas, nas mesmas condições, recebiam pouco mais de R$ 3.700 e as mulheres negras, cerca de R$ 2.900. No nível de escolaridade fundamental completo e ensino médio incompleto, as médias salariais foram de R$ 2.041 para os homens brancos, quase R$ 1.340 para as mulheres brancas e para as negras, R$ 1.200. Apesar de o IBGE apontar que as mulheres ultrapassaram os homens em todos os níveis da educação, dados do CNPq mostram a discrepância de gênero na pesquisa científica.
A cada 100 bolsistas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, apenas 35 são mulheres. E no nível mais alto dos pesquisadores, o abismo é maior. No ano passado, dos 1.400 bolsistas, 27%, ou seja, 385 eram mulheres. À medida que a carreira avança, elas perdem espaço. Levantamento de outra agência governamental, a CAPES, mostra que as alunas ocupam 55% das vagas de mestrado. O número cai para 53% no doutorado e passa para 42% para as mulheres no corpo docente. A face mais perversa da desigualdade de gênero é a da violência. Das agressões verbais ao assédio sexual no trabalho, houve um aumento acentuado em todas as formas de violência contra a mulher no ano passado. A afirmação é da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, divulgada neste ano pelo Fórum de Segurança Pública. 28,9% das mulheres relatam terem sido vítimas de algum tipo de violência ou agressão. A maior prevalência já verificada na série histórica, iniciada em 2017. E o começo é sempre o mesmo. A maioria foi insultada, humilhada ou ofendida verbalmente. 12% sofreram ameaças de espancamento. Ser amedrontada ou perseguida também entrou na lista das mais frequentes violências sofridas pelas mulheres. Muitas chegaram a receber empurrões e chutes ou ouviram ofensas sexuais e até tiveram o corpo tocado por motivos sexuais. E na escalada da violência, o levantamento traz ainda ameaças com faca ou armas de fogo, lesões por objetos atirados, espancamentos ou tentativa de estrangulamento, tiro e esfaqueamento. A frase "o inimigo dorme ao lado" não é apenas de efeito, é uma realidade. 96% dos feminicídios no Brasil foram praticados por companheiros, ex-companheiros ou parentes. E 66% dos assassinatos ocorreram dentro da casa das vítimas. E não é só aqui no Brasil. De acordo com a ONU, mais da metade das vítimas são mortas pelo parceiro ou por alguém da família. A lei brasileira define o homicídio como feminicídio em 3 hipóteses: por menosprezo ou discriminação à condição feminina e por violência doméstica ou familiar em razão do gênero. Resumindo, as mulheres se tornam vítimas pelo fato de serem mulheres. A vulnerabilidade de ser mulher atinge todas as classes sociais, raças, estados civis, credos. Mas são as mulheres negras que ganham até 2 salários mínimos e as divorciadas as que correm mais riscos, de acordo com as estatísticas. A Cláudia Natividade é psicóloga e gerente do Centro Risoleta Neves de Atendimento às Mulheres, o CERNA. Vamos ouvir o que ela diz sobre isso. Nós não temos um perfil único, pensando assim, somente as mulheres em situação de vulnerabilidade social ou que não têm acesso a bens econômicos, estão em situação de violência. Não, na verdade, o que a gente vê, percebe, né, e os estudos também indicam, é que a violência doméstica ela é bem democrática nesse sentido, ou seja, ela atende mulheres, né, de várias classes sociais, mulheres de todas as cores, né, mas lógico, também com uma proeminência de risco maior às mulheres negras ou de estéticas de violência mais severas às mulheres negras. No entanto, quando a gente vai atender uma mulher em uma situação de vulnerabilidade econômica, romper com a violência fica mais difícil por razões óbvias, porque inclui a subsistência mesmo. O lugar que deveria ser seguro e acolhedor se transformou no local onde a maioria das mulheres se torna vítima, a própria casa. E não podemos deixar de repetir milhões de vezes: os agressores criminosos são homens próximos que compartilham ou já compartilharam da intimidade da mulher. E o trabalho é o 3º lugar com mais registros de casos de violência de gênero. Os especialistas ressaltam também que o fim do relacionamento não significa necessariamente o fim da violência doméstica. Por isso, é necessário oferecer às mulheres as condições para que a separação seja segura e não aumente o risco. Da mesma forma, a inserção das mulheres no mercado de trabalho não basta para terminar com o ciclo da violência.
São necessárias políticas de prevenção, acolhimento e enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. Quando nós vamos trabalhar com as mulheres, né, especialmente aquelas que desejam e percebem, né, que estão com os seus potenciais rebaixados ali naquela relação, nós vamos trabalhar todo esse campo. Então, não é só ter um banco de empregos, um banco de currículos, em que a gente vai oferecer às mulheres parcerias para que elas façam cursos, que elas possam se capacitar em outras áreas melhores do que aquelas que elas já estão incluídas. Então, é todo um conjunto bastante complexo de ações que vão sendo realizadas com as mulheres para que elas possam se organizar melhor economicamente, financeiramente e, portanto, ter uma facilidade maior de romper com a relação de violência, porque não é só ela ter mais dinheiro que vai garantir a subsistência, é ela ter mais dinheiro, ela ter mais autoestima, ela ter mais autodeterminação, ela ter mais autonomia, para que ela se veja também dentro desse espaço e ela possa, portanto, se colocar no mercado de trabalho e não só no mercado de trabalho, né? Assim, pensando numa posição mesmo de vida de forma mais, com maior qualidade, com seus direitos garantidos mesmo, né? Aqui em Minas Gerais, existe um banco de vagas de trabalho para mulheres vítimas da violência doméstica. Foi criado em 2022 para regulamentar um artigo incluído em 2020 na lei que instituiu a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado, sancionada em 2016. O A Vez Delas facilita parcerias com empresas públicas e privadas para ofertas de emprego e também com entidades e órgãos públicos estaduais, federais e municipais que promovam atendimento às mulheres em situação de violência para cadastro de currículos. O Banco de Empregos, A Vez Delas, é a política pública escolhida pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia para ser acompanhada por 2 anos. Esse monitoramento faz parte da ação fiscalizadora do Parlamento e será feito por meio de debates, audiências públicas, pedidos de informações e outras formas que o Legislativo tem para fiscalizar o Poder Executivo. Em outros programas, a gente já chegou a mostrar várias ações do Legislativo Mineiro para melhorar o cenário de proteção das mulheres, seja para garantir a presença no mercado de trabalho, seja para tentar diminuir os casos de violência contra a gente. Fazer mudanças nas leis trabalhistas, exemplos de que falamos nesta edição, é função dos parlamentares lá de Brasília. Mas, mesmo assim, os deputados estaduais ainda encontram meios de atuar no tema. É deste ano uma lei que busca incentivar empresas a desenvolver ações e projetos para garantir os direitos da mulher. A ideia é conceder um selo de empresa parceira da mulher quando existirem vários tipos de medidas, como programas de capacitação para esse público, divulgação de campanhas de proteção delas ou existência de espaços para a amamentação. Outra norma recente criou o Dia Estadual da Gestante, a ser celebrado todos os anos em 28 de maio. No Plano Plurianual de Ação Governamental, que é o planejamento por um período de 4 anos dos programas do governo de Minas, estão previstos quase 2 milhões de reais para o enfrentamento à violência contra a mulher. No ano passado, foram incluídas na política de atendimento à mulher vítima de violência medidas que devem ocorrer nas escolas. Como fazer isso? Com a distribuição de material informativo e com incentivo à abordagem em sala de aula de noções básicas sobre o tema. Os professores devem ainda receber formação nessa área e o trabalho deve buscar envolver toda a comunidade escolar. No ano passado ainda, essa política passou a prever o atendimento prioritário das vítimas de violência doméstica em programas de qualificação, emprego e renda gerenciados ou financiados pelo Estado, justamente para livrar essas mulheres da dependência econômica do agressor. No ano passado também, a lei do Fundo Estadual de Habitação passou a contar com vários mecanismos voltados a elas, como a possibilidade de as mulheres em situação de violência serem beneficiárias de programas habitacionais com auxílio temporário habitacional
ou a concessão emergencial de auxílio para transferência domiciliar. É inegável que o trabalho da Assembleia de Minas para desenvolver meios de defesa dos interesses das mulheres se desenvolveu bastante nos últimos anos com a criação de um espaço específico para isso. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher se tornou permanente desde 2018 e já contamos essa história em programas anteriores. Esse colegiado ainda aumenta a pressão sobre os órgãos responsáveis para que atuem em vários casos. Mas todas as comissões da Assembleia fiscalizam as ações governamentais. Neste ano, os parlamentares já pediram a governos das cidades mineiras o fortalecimento dos conselhos municipais dos direitos da mulher. O governo Zema também foi cobrado a restabelecer o Conselho Estadual da Mulher, a fornecer relatórios sobre as atividades realizadas e ainda a cumprir todas as leis de que falei há pouco. A Polícia Civil Mineira foi acionada para promover melhorias no atendimento às vítimas de violência, inclusive com a instalação de delegacias especializadas e o funcionamento ininterrupto das que já existem, como previsto em lei federal. Para o governo federal, a Assembleia de Minas pediu providências para a implementação de lei sobre a amamentação nas empresas, com incentivo ao regime de teletrabalho para essas pessoas. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, em 2023, escolheu como tema em foco para a fiscalização o Banco de Empregos, a vez delas, do governo de Minas. Eu fico por aqui, na esperança de que não passem mais de 250 anos para vivermos a igualdade entre gêneros. Se você quiser rever este programa, acesse o portal da Assembleia. Não deixe de interagir no nosso Twitter. Tchau e até a próxima.